A paz do Senhor. É um prazer novamente estar aqui para estudarmos a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia nos Salmos, no livro de Salmos, e leia comigo o Salmo de número 4. Acompanhe nas Sagradas Escrituras a leitura da palavra de Deus. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que o daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Eu queria estudar com você hoje sobre o assunto seguinte: Deus, nossa segurança na crise. Deus, nossa segurança na crise. Crises financeiras revelam o quanto podemos ser inseguros sobre a vida. A preocupação legítima, em dias assim, pode se transformar em uma ansiedade mórbida. Em tempos como este, de crise econômica, é preciso recalibrar a confiança em Deus. O inseguro precisa se agarrar nessa promessa do verso 8. Deus nos faz viver em segurança. As pessoas deste salmo que acabamos de ler, estiveram inseguras por uma crise econômica que eles passaram no país deles, Israel. É possível que o contexto histórico deste salmo seja o período de 3 anos de fome que veio em Israel, segundo consta em 1 Samuel, capítulo de número 21. O verso 7 do salmo aponta para isso, para essa crise econômica, esse período de fome, em que as plantações não davam sua colheita, não havia chuva em Israel. Veja que o verso 7 fala sobre colheitas de trigo e uvas. E Davi está se referindo a uma alegria que vinha não dessas colheitas, não da fartura dessas colheitas, mas uma alegria do próprio Deus, indicando que havia uma fome na terra, havia uma fome em Israel e o povo vivia inseguro por causa disso. A economia agrária de Israel dependia dessas plantações. Israel dependia do pão que vinha do trigo e dependia do vinho que vinha da uva. Mas sem chuvas não haveria colheita. E as chuvas estavam intimamente ligadas com a fé em Deus. A ansiedade do povo pode ser notada nos sintomas que o Salmo descreve. Nós temos aqui sintomas espirituais, nós temos sintomas morais e nós temos sintomas psicológicos. Veja, por exemplo, os sintomas espirituais. O efeito da insegurança e da ansiedade pela crise na vida espiritual. Eles questionaram a escolha de Deus ao ofender a honra do rei piedoso, a glória do rei piedoso. Versos 2 e 3. Deixaram de confiar na oração. Foi necessário que Davi reafirmasse o poder da oração. Verso de número 3. Eles introduziram uma adoração no culto em desacordo com a palavra de Deus, de como Deus exigia. Verso de número 5. Estes sintomas espirituais desembocam em sintomas morais, efeitos da insegurança causado pela crise na vida moral. Veja que Davi adverte o povo para que eles não cometam pecado. Versículo de número 4, parte B. Não pequem. Em geral, crises financeiras, crises econômicas, elas
acabam levando às crises espirituais e estas, por sua vez, a crises morais. É justamente nas crises que o consumo de álcool aumenta. É justamente nas crises que o consumo de drogas aumenta. Nós temos que tomar muito cuidado com os efeitos da crise nas nossas vidas. Estes são os sintomas morais. Mas também haviam sintomas psicológicos, sintomas emocionais. Efeitos da insegurança causada pela crise na vida emocional do povo. Você tem coisas aqui como irritação, raiva, ira. Davi fala da emoção de ficar irado e inquieto. Verso de número 4. Desespero quanto à solução da crise. Veja o que o povo está pedindo no verso de número 6. Quem nos fará desfrutar o bem? Em outras palavras, quem nos livrará desta crise? A fala de Davi sobre deitar e logo dormir alude à insônia que o povo vivia. A falta de sono causado pela insegurança e pela ansiedade em razão da crise. Verso de número 8. Veja, portanto, que nós temos uma descrição aqui do que o povo está passando. Uma ansiedade exagerada por causa da crise econômica. Mas Davi aqui neste salmo nos mostra o que Deus deseja nos ensinar e como nos portar diante da crise. Davi mostra a raiz da insegurança, ele nos dá conselhos e ele revela qual é a vida segura em Deus. A raiz da insegurança, conselhos de Davi e qual é esta vida segura que devemos ter em Deus. Em primeiro lugar, a raiz da insegurança. Veja o verso 2, está escrito assim: até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra, a minha glória? Até quando estarão armando ilusões e buscando mentiras? A insegurança pela crise revelou o verdadeiro Deus daquele povo. A crise mostrou que o povo não amava e nem buscava Deus por quem ele era. A crise mostrou que o povo estava interessado na fartura dada por Deus. O verdadeiro Deus do povo não era o Senhor Jeová. O verdadeiro Deus do povo era a prosperidade que ele vinha proporcionando ao povo. No verso 7, Davi fala de um tipo de alegria que o povo não sentia. Um tipo de alegria que o povo não experimentava e não conhecia. A única alegria que eles sentiam era aquela que adivinha, que resultava da fartura de trigo e de vinho que Deus proporcionava com as plantações. Davi ali no verso 7 quer ensinar o povo uma alegria maior, uma alegria muito maior do que a fartura de trigo e de vinho. Ele diz: a alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo. Verso de número 7. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus capítulo 6, versículo de número 21. É justamente isso o que está acontecendo no Salmo de número 4. O tesouro do povo não era o próprio Deus. O tesouro do povo eram as bênçãos que Deus dava. Mas para Davi, o tesouro dele, a glória dele, a honra dele, era o próprio Deus. E Davi, nesse ponto, vai na raiz do problema. Vai no ponto, no cerne da insegurança de Israel. Verso 2, parte A. Davi diz ali que eles estão ofendendo a sua glória, que estão ofendendo a sua honra. A tradução da Almeida Revista Corrigida e da Almeida Revista Atualizada captam bem essa verdade dita por Davi. Uma ofensa à sua glória. Para entender o que Davi quer dizer com a sua glória, vamos voltar no Salmo de número 3, logo antes deste Salmo. No Salmo 3, versículo 3, Davi diz qual é a sua glória. Lá no verso 3 ele diz assim: Tu, Senhor, és a minha glória. Na crise que passou com Absalão, segundo expressa o Salmo 3, que é a representação do Salmo 3, Davi entendeu bem essa lição. Observe que o Salmo 3 e o Salmo 4, eles compartilham semelhanças. No Salmo 3, Davi não conseguia dormir, mas ele dormiu quando ele recobrou a fé ao lembrar que somente Deus era a sua glória. Na crise com Absalão, Davi achava que a sua glória era o reino. Davi achava que a sua glória era o seu próprio filho. Mas uma vez que se viu
desalojado destas glórias terrenas, ele passou a ver em Deus, apenas em Deus, a sua glória. E ao recobrar a fé nisto, ele recobrou o sono. E é exatamente isto que Davi está tentando ensinar ao povo de Israel, no Salmo 4, por causa da ansiedade deles em razão desta crise. Os ansiosos com a crise, no Salmo 4, trocaram Deus por falsos deuses. A ofensa à glória de Davi, a ofensa ao Deus de Davi, era essa idolatria e infidelidade. É isso que Davi está dizendo no verso 2, parte B. Ele está dizendo assim: vocês amam ilusões e buscam mentiras. A ofensa à glória de Davi, a ofensa ao Deus de Israel, era essa troca. A troca do amor a Deus por ilusões. A troca do Deus verdadeiro por mentiras. Era disso que resultavam os efeitos espirituais, versículo 5, os efeitos morais, versículo 4, e os efeitos emocionais, versículo 4b e versículo 8, na vida do povo de Israel. Ao trocarem o amor de Deus, do Deus verdadeiro, por deuses falsos, ao trocar a verdade de Deus por mentiras e por ilusões, eles se viram cheios de ansiedade, cheios de insegurança, com a possibilidade de cometerem pecados e cheios de problemas emocionais. Este ensino que Davi está dando no Salmo 4 é o mesmo ensino que Jesus nos dá sobre a ansiedade em Mateus capítulo 6. Jesus começa a concluir a sua fala ali em Mateus capítulo 6 assim: portanto, não estejam ansiosos. Mateus 6, versículo 25. Mas esse portanto de Jesus nos leva a 4 coisas que ele estava falando anteriormente, falando antes. Ele fala o seguinte, ele diz: não acumulem tesouros onde a traça corrói e os ladrões roubam. A crise pode fazer isso. A crise pode ser essa traça que corrói os tesouros acumulados na terra. A crise pode ser esses ladrões que roubam os tesouros acumulados nesta vida. E Jesus também fala do efeito devastador dessa adoração na nossa própria saúde. No versículo de número 23, Jesus diz que há uma relação entre os olhos, a luz e as trevas. E ele está no mesmo contexto falando de ansiedades e os tesouros que acumulamos nesta vida. Se os nossos olhos se prenderem aos tesouros desta vida, às trevas desta vida, o nosso corpo será trevas. Mas se os nossos olhos se prenderem à luz dos céus, à luz do reino de Deus, o nosso corpo será luz. O que Jesus ainda diz mais uma coisa, ele diz que existe um amor e ódio entre os deuses que brigam no nosso coração. Ele fala de 2 senhores e que nós não poderemos servir a eles. Isso ele diz no versículo de número 24, do capítulo 6 de Mateus. Ou serviremos a Mamon, o Deus do dinheiro, ou serviremos ao Deus Todo-Poderoso. Mas o cerne desta questão, Jesus diz no verso de número 21. No verso de número 21, Jesus deixa claro onde reside o problema da ansiedade. Ele diz assim: onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. O coração é o centro da adoração. E se o nosso coração estiver devotado às riquezas desta terra, riquezas que perecem, se depositarmos em coisas desta vida toda a nossa adoração, no momento em que estas coisas perecerem, como por exemplo numa crise, nós pereceremos com elas. Deus aqui não está dizendo que você não possa buscar riquezas, que você não possa trabalhar, que você não possa buscar uma carreira profissional. A questão não é essa. A questão é no que o seu coração está centrado. Essa é a razão porque Jesus exorta a trocar a adoração das outras coisas por Deus. Ele diz para não acumular tesouros na terra, mas no céu, onde existe segurança. Versículo de número 20. Ele diz na sua conclusão, para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e crer que as outras coisas em Deus e com o seu trabalho serão acrescentadas. Versículo de número 33. Em síntese, uma das coisas que Jesus ensina é que a ansiedade revela o seu coração. E é justamente isso que o Salmo 4 está revelando. A ansiedade do coração idólatra do povo de Deus durante a crise que eles passaram.
Talvez uma ilustração extraída da cultura de filmes populares que nos rodeiam ajude a entender essa questão da adoração do coração. Eu vou extrair aqui a ilustração de um filme. Não há nenhum problema em usar com moderação a cultura ao redor para fazer uma ilustração espiritual. O apóstolo Paulo faz isso em Atos capítulo 17, versículo 23, quando ele usa o altar do Deus desconhecido para falar do Deus verdadeiro. Ele faz isso em Atos capítulo 17, versículo 28, quando ele menciona os poetas gregos para trazer uma instrução ao povo. E a ilustração que eu quero trazer vem do livro O Senhor dos Anéis, ou do filme O Senhor dos Anéis. Talvez você se recorde deste filme. O autor Tolkien escreveu este livro justamente para retratar o cristianismo por trás dele. E numa passagem do livro, ou num episódio do filme, nos mostra o olho que tudo vê, o olho de Sauron, entrando em colapso, quando o pequeno anel, o precioso anel, é destruído na lava. Quando uma certa leitora, por volta dos idos de 1960 ou 70, leu esta passagem no livro, ela escreveu uma pequena carta a Tolkien, questionando isso. Ela questionava o seguinte, ela dizia: como é que o Senhor pode criar um ser tão poderoso como o olho de Sauron e ele entrar em colapso por um pequeno anel que é destruído na lava? A resposta de Tolkien para ela é muito importante e nos traz essa lição espiritual. Tolkien responde assim: é justamente isso que eu quero mostrar. Quando nós e o nosso coração deposita todo o nosso tesouro em um pequeno objeto que perece nesta vida, um precioso objeto para nós, e este objeto é destruído, nós também entramos em colapso, assim como Sauron entrou em colapso. Sabe, queridos, no que é que você tem depositado toda a confiança da sua vida? Qual é o tesouro da sua vida? Qual o tesouro que você guarda no coração? Qual é a sua glória? O que deixa você ansioso quando este tesouro é ameaçado? Você já notou como você pode ficar ansioso como o objeto da sua adoração é ameaçado pela crise? Talvez pode ser a sua empresa, talvez pode ser o seu negócio, talvez pode ser os seus bens, talvez pode ser o desejo de reconhecimento, talvez pode ser um relacionamento, talvez pode ser o seu casamento, talvez pode ser qualquer coisa nesta vida em que você coloca todo o seu tesouro, toda a sua confiança, em que você deposita todo o seu amor. No momento em que a traça e a ferrugem a destruírem, você também entrará em colapso. No momento em que a crise ameaçá-la, você também ficará ansioso. Caim ficou irado por não ter sido aprovado por Deus. Que tipo de aprovação você tem procurado nestes dias? Jacó roubou a bênção de seu irmão porque desejava privilégios. Que tipo de privilégios você tem buscado com o seu coração? Raquel pediu a morte porque se sentia desprestigiada a não ter filhos. Que tipo de prestígios você tem buscado nesta vida? Saul caiu em depressão quando sentiu que o seu trono, o seu reino estava ameaçado pelo escolhido de Deus. Qual é o seu reino? Qual é o seu trono? O que ameaça a sua vida? Ameaça a sua vida emocional a ponto de te colocar em depressão, a ponto de te colocar ansiedades. O que ameaça a sua vida e te faz ficar derrotado e entristecido? Este é o seu Deus. Esta é a sua ilusão. É nisto que você tem depositado todo o amor da sua vida. Ezequias não viu problema nenhum no exílio dos seus descendentes diante da sua própria segurança. Ele havia recebido uma palavra de que o seu reino não seria abalado por exércitos exteriores, mas os seus descendentes seriam capturados e levados pelo exílio. Então ele diz: é boa esta palavra, uma vez que o seu conforto estaria garantido. Qual é o seu Deus? É o seu conforto? É a sua segurança? É o seu prazer? Pense nisso, reflita sobre isso. Pilatos lavou as mãos em relação a Jesus, porque teve medo de ser tomado o seu posto de governador, acaso uma crise se instalasse em Israel. O que faz você ficar com medo? O que faz você lavar as mãos diante de Cristo, da mensagem do Evangelho, da mensagem de Deus, e ignorá-la por causa de medo de algum bem, de algum relacionamento, de algum desejo, de alguma segurança, aprovação ou reconhecimento nesta vida? A raiz da insegurança era adorar coisas e ter Deus
apenas como um garçom. Quando a crise chegou em Israel e a fartura acabou, eles questionaram Deus. Quando a crise chegou e não teve mais colheita, eles trocaram Deus. Quando Deus não serviu mais como garçom, Deus para eles não serviu mais para nada. É a razão da indignação de Davi. Esta é a razão da indignação dele. É por isso que Davi diz: até quando vocês vão ofender a minha glória? Até quando vocês vão ofender a Deus? Mas também esta era a preocupação de Davi, porque Davi era o pastor do seu povo, e ele estava preocupado com os erros do seu povo. Por isso Davi, então, toma duas atitudes no Salmo. Davi passa a dar conselhos, depois de identificar a raiz do problema. E Davi apresenta um modelo de vida segura. Primeiro, Davi identificou a raiz do problema daquele povo, a raiz da ansiedade, a raiz da insegurança. Eles trocaram um Deus verdadeiro por deuses falsos, por ilusões e mentiras. Então, em seguida, ele passa a dar conselhos. Os conselhos de Davi aos inseguros são estes: saibam quem Deus escolheu para ouvir. Verso de número 3. Reflitam, pensem bastante sobre essa verdade. Verso de número 4. E pratiquem a religião como Deus exige na sua palavra. Verso de número 5. Primeiro conselho de Davi aos inseguros: saibam quem Deus escolheu para ouvir. Verso de número 3. Veja que no verso 3, parte A, ele diz assim: saibam que o Senhor escolheu o piedoso. E veja que no verso de número 3, parte B, Davi diz: o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Davi era o rei Messias escolhido por Deus para interceder pelo povo. O texto se refere aqui ao pacto davídico, a aliança de Davi, que Deus fez com Davi, escolhendo ele como rei, colocando ele como rei e como mediador entre Deus e os homens. A aliança de Deus com Davi, você vai encontrar, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 7, e neste livro dos Salmos, no Salmo de número 2, no Salmo 2, onde Deus estabelece o seu rei, estabelece o trono do seu rei. Davi aqui, portanto, é o rei Messias. E neste caso, o rei Messias, ele era o responsável pela presença de Deus em Israel. A questão é que a oração de Davi, a resposta à oração de Davi, era a prova de que Deus tinha aliança com o rei. Mas o problema é que diante desta crise, o povo começou a achar que as orações de Davi não estavam sendo respondidas. Se ele é o rei Messias, se ele é o intercessor, se ele é aquele que invoca o nome de Deus para a bênção do povo, mas está havendo crise, as colheitas não estão dando o seu fruto, não há chuvas em Israel e já se passam 3 anos de fome, é porque as orações do rei não estão sendo respondidas. A verdade, a grande questão, é que a oração de Davi, nesse contexto da crise, estava sim sendo respondida. O problema é que o povo, em sua idolatria, é que não entendia a resposta da oração a Deus. A resposta da oração que Davi havia feito. Deus estava respondendo a oração em tempos de crise. Mas não era aquilo que o povo esperava. Por causa da idolatria, eles não esperavam o tipo de resposta que Deus estava dando. Deus, nesta crise, não estava dando paz da crise. Não estava dando paz do problema. Não estava livrando o povo da crise, nem livrando o povo do problema. A resposta de Deus à oração de Davi é que Deus estava dando paz na crise, paz nos problemas, paz no sofrimento. Veja a resposta de Deus à oração de Davi, feita no verso 1. Davi aqui no verso 1, ele invoca o Senhor, ele ora, ele diz: responde-me como do clamo, dá-me alívio da minha angústia. A resposta de Deus a esta oração do verso 1, ela ocorre na vida de Davi. Ela ocorre nos versos 6, parte B, 7 e 8. No verso 6, parte B, Davi ora de acordo com a Bíblia. Ele invoca a bênção de Arão. No verso 7, Deus proporciona a Davi uma grande alegria, mesmo em crise. E no verso de número 8, Deus proporciona a Davi paz e sono, mesmo em meio aos problemas daquela época, mesmo em meio a tempos difíceis. A resposta à oração de Davi é que Deus não estava livrando o povo da crise. Deus estava se apresentando como o Deus glorioso na crise.
estava ensinando o povo a ter confiança e paz, mesmo em meio às dificuldades. O problema é que o povo não recebia o que pedia, pois não via o que Deus queria proporcionar. Não pediam segundo a vontade de Deus, pediam segundo a sua própria vontade. Eles não confiavam no Rei Messias, eles confiavam no seu próprio coração. Na nova aliança, Jesus Cristo é o nosso Rei Messias. Ele é o escolhido de Deus. Jesus é o único mediador entre Deus e as pessoas, entre Deus e os homens. Davi não é mais o Rei Messias entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o verdadeiro Rei Messias que intercede por nós. Ele é o mediador de uma nova e eterna aliança. Jesus é o nosso modelo de vida. E Jesus nos ensinou a ter alegria mesmo em meio às tribulações. Jesus, na palavra de Deus, nos mostra uma vida segura mesmo em meio às aflições. E as nossas orações têm que ter Jesus como o nosso assunto central, como o nosso tema central. Se Deus não está respondendo no sentido de nos livrar da crise, peçamos a Deus que nos dê alegria em meio à crise. Se Deus não está nos livrando do problema econômico, devemos pedir a Deus que nos preserve, mas que nos dê graça e força nos problemas econômicos. Sabe, queridos, em Cristo nós também fomos escolhidos por Deus para uma vida de piedade. Em Cristo também podemos invocar o Senhor e se aproximar do trono da graça. Você tem acesso ao trono da graça para apresentar suas petições, para invocar o Senhor. Mas não peça para os seus deleites. Se assim for, suas orações não serão respondidas. Peça segundo a vontade de Deus. Confie neste Deus Todo-Poderoso. Em Cristo, nós podemos encontrar alegria e paz em meio às crises e tribulações. O segundo conselho de Davi aqui se primeiro saiba para quem você deve pedir, saiba quem ouve a Deus, Deus ouve a Jesus e Ele intercede por nós. Agora reflita e pense nisso. Pense bastante sobre isso. É o que Davi diz no verso 4, parte B. Ele diz assim: ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Olha que coisa maravilhosa. Davi aqui faz um contraste entre não irar-se, ou seja, controlar as emoções, e refletir, e meditar, e alimentar a sua mente. Não são as nossas emoções que devem controlar as nossas atitudes na crise. São as nossas reflexões na palavra de Deus que devem controlar as nossas emoções e ações. As reflexões em verdades consideradas absolutas, elas influenciam os nossos ânimos. Reflita na palavra de Deus, reflita nesta verdade. E o interessante é que Davi escolhe até o local da reflexão. Ele diz que é na cama, na hora de se deitar, justamente na hora em que você está inquieto, sem conseguir dormir, pensando no dia de amanhã, nas dificuldades de amanhã. Davi diz que é neste momento, no momento em que você se sentir mais angustiado, que você deve se voltar para a palavra de Deus, que você deve refletir e meditar na palavra de Deus. O Salmo 1, ele fala de uma marca do servo de Deus, de uma marca da serva de Deus. Ele diz que o servo de Deus, a serva de Deus, tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E há uma bênção em refletir na palavra de Deus. Ele diz que a árvore plantada junto a ribeiros de água dará seu fruto na estação própria e suas folhas não vão cair. Eu sempre me perguntei como isso pode acontecer. Como isso pode se traduzir na vida dos cristãos? Eu, sendo uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que reflito na palavra do Senhor, como as folhas da minha vida não poderão cair? Nós passamos por estações. Assim as árvores também passam por estações. E nas estações do inverno, as folhas caem. As árvores ficam sequinhas, secas, sem folhas nenhuma. Como a Bíblia pode dizer, então, que as folhas do justo não vão cair? Eu encontrei essa resposta lendo a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 a 9. Lá está escrito assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, nós podemos ser apertados, podemos passar por aflições, podemos ficar, como diz aqui o texto, desanimados, mas não perplexos. Podemos ficar até desesperados,
Podemos ficar até perplexos, mas não desesperados. Podemos até ser perseguidos, mas não abandonados. Podemos até nos abater, mas não seremos destruídos. A crise não terá esse efeito sobre nós. É por isso que as nossas folhas não caem, porque vamos nos permanecer de pé em Cristo Jesus para atravessar as crises da nossa vida. Sabe, queridos, Deus conhece o caminho da sua vida. É isso que o Salmo 1 diz quando fala que você reflete na palavra do Senhor, quando você medita na palavra do Senhor. Lá está escrito que Deus sabe, Ele conhece o caminho dos justos. Ele sabe os seus caminhos, Ele sabe o que você passa, Ele cuidará de você, Ele preservará você. Por isso, não ofenda a glória de Deus com ilusões e mentiras. Não troque o Deus Todo-Poderoso, não questione a sua bondade, não questione a sua soberania em meio às crises. Não troque a adoração do Deus poderoso por deuses falsos. Tire os tesouros do seu coração que não estão em Cristo e volte-se apenas para este Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus, e você encontrará segurança nele. Aleluias. Sabe, existe uma bênção que decorre de você meditar e refletir nestas coisas. O texto lá no verso 4b diz que nós devemos nos aquietar. Um aquietamento da alma, um sossego da alma. Louvado seja o nome do Senhor. Em momentos de aflição por causa das crises, medite na palavra do Senhor, em todas estas verdades que foram ditas aqui, e aquiete o seu coração. É isso que o Salmo de número 46 nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por fim, pratique a religião como Deus exige na sua palavra. Verso de número 5. O verso 5 diz assim: ofereçam sacrifícios como Deus exige. Aquele povo, quando se sentiam ansioso, ao trocar Deus por outros deuses, eles passaram a introduzir no culto sacrifícios estranhos, coisas estranhas, adorações estranhas. Sabe, nós devemos oferecer sacrifícios de acordo com o que diz a palavra de Deus, praticar a religião de acordo com o que ensina a palavra de Deus. Agora a questão é que os sacrifícios do Velho Testamento não são mais praticados no Novo Testamento, na nova aliança em Cristo Jesus. Nos sacrifícios do Velho Testamento, você imolava um cordeiro e depositava todos os seus pecados nele. E ao ser morto, ao sangrá-lo, ao descer o sangue dele, todos os seus pecados se encontravam ali, portanto, perdoados, expiados. Esse tipo de sacrifício nós não fazemos mais. Mas o que é interessante é que Davi diz que eles devem confiar nesse sacrifício. Eles devem confiar em sangue de animais que eram abatidos e os pecados perdoados. E assim, a paz com Deus era estabelecida e eles poderiam invocar o nome do Senhor. Olha que interessante. Davi diz que eles poderiam adquirir confiança em sacrifícios de sangue de animais. Quanto mais eu e você podemos adquirir confiança no sacrifício eterno e definitivo, no sangue precioso de Cristo. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios de animais, porque o sangue de Cristo extinguiu, revogou todos os sacrifícios, e agora podemos confiar apenas nele, na cruz do Calvário, como o restabelecimento da paz com Deus, e invocar o seu nome, porque ele intercede por nós, porque ele opera através de Cristo na nossa vida. Confie no Senhor. Esta é a bênção do sacrifício expiatório de Cristo em sua vida. Ele substituiu você na cruz do Calvário, ele morreu no seu lugar, a justiça de Deus foi derramada nele, e agora nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. O véu se rasgou de alto a baixo e você tem acesso a Deus. Entre no trono da graça com confiança e clame ao Senhor na sua crise. Peça a alegria indizível apesar das dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, para nós encerrarmos o nosso ensino aqui, Davi nos mostra o que é a vida segura. Em primeiro lugar, Davi mostra que a vida segura é uma vida com Deus através da sua palavra. Verso de número 6, parte B. No verso de número 6, parte B, Davi invoca a bênção de Arão. E o que ele diz ali é que Deus deve voltar o seu rosto para nós. Veja que eles estavam ansiosos perguntando: quem nos fará desfrutar o bem? Versículo de número 6. A resposta é clara: Deus. Mas a grande questão é como Deus faz isso. Não é apenas abençoando diretamente, mas em primeiro lugar, voltando o seu rosto favorável para nós. E o rosto de Deus, ele
se volta para nós favorável em Cristo Jesus, porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aleluias! Segunda coisa que Davi mostra sobre uma vida segura em Deus é que esta vida segura em Deus não está atrelada à alegria de bênçãos materiais. Esta vida segura em Deus, ela almeja, acima de tudo, a alegria do coração em verdades espirituais. No verso de número 7, Davi diz assim: encheste o meu coração de alegria, uma alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Enquanto o povo na idolatria somente se alegrava quando havia fartura de trigo e de vinho, Davi está mostrando que ele se alegrava em meio à crise, em meio à fome, muito mais do que eles quando tinham suas colheitas abastecidas. Ele se alegrava mesmo sem colheitas, ele se alegrava mesmo sem as bênçãos, porque a bênção de Deus estava em seu coração, a bênção do Senhor estava em sua vida. Ele tinha uma alegria maior para oferecer. Sabe, queridos, a verdadeira vida com Deus é sim uma vida de bênçãos. Deus nos abençoa materialmente, não estou dizendo o contrário, mas há uma alegria maior na presença do Deus Todo-Poderoso, pelo seu próprio nome, pela sua própria presença, pelas suas próprias verdades, pela sua própria salvação em Cristo Jesus. E por fim, o resultado desta vida segura em Deus é que Ele nos dá paz e sono em tempos difíceis. Veja o verso 8, ele diz assim: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, é que me fazes viver em segurança. A maior indicação, a maior prova de alguém que está com o seu coração em paz e seguro é que ela pode colocar a cabeça no travesseiro, mesmo em meio a crises, e adormecer confiante no Senhor, sabendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Esta é a vida segura em Deus. Agarre-se a ela, agarre-se a esta promessa. Confie e ande com um Deus que te faz viver em segurança. Te faz viver em segurança. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Medite mais um pouco nas verdades desse salmo e que o Senhor, em Cristo Jesus, proporcione a segurança e a vida feliz e segura em sua casa, no nome de Jesus. Amém. Ore comigo por um momento. Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço pela palavra do Salmo de número 4. Nos ajuda, Senhor, a entender estas verdades, a receber esta alegria, a receber esta paz, mesmo nestes momentos de crise econômica, mesmo nestes momentos de crise financeira. Nos ajuda e ajuda o teu filho e a tua filha, Senhor, que está passando por crises, a desfrutar de uma alegria espiritual na tua presença, a desfrutar, Senhor, da paz de Cristo, a desfrutar da segurança do Senhor. Retira da vida dele, Senhor, toda ansiedade, toda insegurança, e faz ele adormecer em paz e levantar confiante para viver o que o Senhor tem para a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.